Infelizmente, o mega feriadão começou com uma tragédia na Avenida Brasil. Essas são as imagens logo após o acidente. Um carro da Polícia Rodoviária Federal se envolveu nesse acidente gravíssimo durante uma perseguição a motociclistas que fugiram de uma blitz. 3 agentes da PRF morreram na hora. Ao vivo, Jackson Silva tem os detalhes e conta pra gente como que foi essa dinâmica. Você tá onde? Onde esses motociclistas furaram esse bloqueio? Boa tarde pra você, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Meus sentimentos para os parentes desses policiais. Isabelle, tudo aconteceu na madrugada de hoje, tá? Esses bandidos vinham lá de Duque de Caxias, rodovia Washington Luiz. Os policiais perseguiram eles de lá até aqui na Avenida Brasil, bem pertinho de Parada de Lucas. Quando chegaram aqui, vem para mim, Rony, por gentileza, nesse ponto, os policiais bateram em um carro que estava parado aqui. Os 2 carros foram arremessados e pararam do outro lado. O dos policiais, a viatura bateu naquele poste que o Rony está mostrando nesse momento. 3 policiais morreram e 1 ficou ferido. A família bateu mais à frente. Graças a Deus, ninguém se machucou, tá? Apenas o motorista ficou um pouco ferido, mas está bem. A gente lamenta profundamente essa morte desses policiais, Isabelle Benito. Jackson, você está exatamente no ponto onde quem conhece da Dutra para a saída da Avenida Brasil, o local exato que vem com uma curva muito forte, você pode até mostrar pra gente, e o carro estava parado, provavelmente à noite, na perseguição, no calor da emoção ali, você tem uma curva logo atrás de você, em que o carro da Polícia Rodoviária estava atrás dessas motos. Conta pra gente agora com mais tempo, o Jackson abriu aqui, daqui a pouco a gente vai com a Lívia, atenção, porque a família tinha sido liberada, passou mal, voltou pro hospital. A gente vai com a Lívia daqui a pouco, mas primeiro o Jackson, do local onde tudo aconteceu. Jack, mais uma vez, boa tarde para você. Olá, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Começou assim, Isabelle, 4 agentes da PRF chamam a viatura na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, bem distante daqui. De lá, eles avistaram 2 bandidos em uma moto. Houve perseguição até aqui na Avenida Brasil, bem pertinho de Parada de Lucas. Quando chegaram aqui, tinha um carro com 4 pessoas, um casal e os 2 filhos desse casal também. Houve uma colisão dos 2 carros que foram arremessados daqui da Brasil até aquela parte lá. Ó. Mostra, por gentileza, Rony Alves, onde está aquele poste caído, ali bateu a viatura da PRF e mais à frente, em outro poste, bateu o carro dessa família. Vou mostrar com mais detalhes. Vou descer aqui. Vem comigo, Rony, por gentileza, devagar, para a gente mostrar os detalhes, enquanto você comenta aí sobre o que aconteceu, tá, Isabelle Benito? A gente está vendo ali, Carlos Augusto, realmente você sabe de onde que é. É o momento que você sai da Via Dutra, muita gente perguntando por que eles estavam no Brasil, porque a perseguição começa na Dutra, que é da PRF, a circunscrição, né? É uma tragédia, né? É uma tragédia. Minha esposa já sofreu um acidente também de viatura, tem marcas até hoje no corpo em relação a isso. É uma perseguição policial, Isabelle, e você, por mais que você dirija, por mais que você esteja acostumado, por mais que você tenha esse amor, essa ânsia de pegar, né? Você acaba, por mais preparo que tenha, melhor dizendo, você acaba, às vezes, não vendo coisas que acontecem. E aí tinha um carro parado. São obstáculos que aparecem de repente, a motocicleta é muito mais rápida. Muitas vezes as pessoas falam, vi fulano, vi o policial sem cinto. Eu falo, gente, numa ação policial, o cara não tem como salvar a vida de alguém, eu não sei o que. A maioria das vezes sem cinto de segurança. Olha a imagem, Carlos, para você ter uma noção. São treinados, né? Os policiais são treinados para isso. Mesmo assim... Mesmo assim, você viu onde o carro estava? O Jackson tá chamando porque ele chegou no local onde os carros voaram. Você e o Rony têm noção, os 2 carros, a viatura, o carro da família é impressionante. Quando eu vi da família, eu achei, agora que elas não estão vendo, achei que os mortos fossem do carro entre a parede e o poste. É impressionante. A viatura ali, tinham 4, 3 morreram no local, tentaram de todas as formas, 1 foi socorrido, né, Jack? Isabelle, quero só retificar então, o que a Dona Maria falou pra gente agora, tá? O carro estava aqui, ó, não estava parado de fato, o carro da família, mas vinha normalmente, tá? O problema é que a viatura da PRF vinha em alta velocidade, perseguindo a moto. E quando chegou ali, bateu nesse carro que estava pelo menos com 4 pessoas dentro. E aí os 2 carros foram arremessados e vieram nessa direção. Olha só a distância, da Brasil até aqui.
O carro da PRF, vem comigo, Rony, por gentileza, bateu nesse poste aqui. Você vê, o poste tá caído, tá? E ficou totalmente destruído, para ter uma noção. O carro ficou totalmente destruído. Então, os policiais feridos foram socorridos aqui no local, tá? Nós temos até uma informação de uma moradora. Ela pede para não ser identificada, porque uma área de risco, uma área controlada pelo 3º Comando Puro. Então, ela viu tudo de perto, viu o momento em que os policiais pediam socorro, estavam lutando pela vida. E ela viu essa cena de terror. Ela conta tudo pra gente. Pode rodar. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa entrevista. Carlos Augusto, foi muito angustiante. A própria... eu esqueci o nome da sobrevivente, que ela estava tão falando com cuidado. A angústia, essas são as imagens, gente, as primeiras imagens. Você vê, a viatura é até difícil de ver de tanto bombeiro que apareceu. Outros policiais desesperados. Você vê o tanto de policial que apareceu, por quê? Eles anunciaram pelo rádio que tinha sido furada uma blitz. Eles começam a perseguição que ainda a gente não tem a noção. Os caras entram no viaduto ali. O viaduto ali tem uma curva muito forte. Os caras estavam de moto. O carro estava andando normalmente. A viatura de perseguição veio numa alta velocidade. Numa madrugada, eles vieram com o intuito e não tinha nenhuma coisa. Eles se depararam com o carro ali, não parado agora, a gente sabe, mas andando numa velocidade normal. Aliás, ninguém seria louco ali se não tivesse qualquer de parar no lugar daquele que assalto é fácil. E aí, houve um impacto muito forte sem ter qualquer tipo de freagem. Eles voaram mais de sei lá quantos metros. Os policiais, é difícil a gente falar aqui pela tragédia. Essa é a viatura. Ali os momentos em que os policiais, alguns já tinham sido constatado o óbito. O que o Jackson pediu é uma entrevista de uma moradora desesperada, porque os próprios policiais, daqui a pouco vai ter na reportagem, não queriam acreditar, imagino assim, não queriam acreditar e pediam pro bombeiro, por favor. Tinha sobrevivente, mas tinha gente que estava recebendo massagem cardíaca, já tentando aí. Um sobrevive. Esse é levado para o hospital, porque eram 4, esse recebeu agora há pouco a informação que não tinha mais como, foi um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que lamenta, a Polícia Civil já fez também, todas as autoridades fazendo, eu já vi delegados colocando aqui, lamentando, a gente começa a ter imagens, puxa vida, dos policiais, provavelmente policiais, óbvio, jovens, esses são 2 dos policiais, com filhos pequenos, então aos poucos estão chegando informações pra gente, uma grande tragédia, né, em que você tem aí os caras trabalhando e a gente sabe que mesmo assim o seu trabalho é de risco, o meu não deixa de ser de risco também, devido às minhas opiniões que eu dou aqui, mas o policial que sabe, que sempre tá ali em uma via expressa, só que você nunca espera, a imagem foi muito chocante, a entrevista que ela vai dar na reportagem é desesperador de morador, de bombeiro, de todo mundo, diante desse impacto que a gente está vendo. Olha só a imagem como ficou. É até difícil de enxergar a viatura ali, você viu? É uma distância muito grande, Isabel. Deve ter sido uma pancada, deve ter sido uma surpresa, porque a velocidade do carro que foi abarroado pela viatura devia ser uma velocidade relativamente normal, e aí só que surgiu de repente, porque a viatura estava correndo pesada muito, e grande, né? Pesada, equipada, com vários ocupantes, né, que torna o carro ainda mais pesado. Então deve ter sido um impacto muito forte. Eu, sinceramente, Isabel... Diz que foi um grande barulho, as pessoas saíram ali, ó. Você está consternado aqui. Eu estou consternado, meu coração... Você não tinha visto essa informação, os grupos de polícia todo comentam, muito burburinho hoje nos grupos de polícia. Você não sabia o tamanho, mas né? eu tava lá assinando alguns papéis lá, que eu cheguei mais cedo. Tentando chegar aqui. Eu falei, eu não vou nem olhar, porque, entendeu? E tava agitando outras coisas. Mas era isso. E aí eu acho assim, apesar da tragédia, eu acho um milagre essa família estar viva. Eu também, porque pra mim, milagre, os Isabel. mortos estavam, Jackson Silva, você que tá no local, pra mim... É claro que assim, ninguém tá falando quem, tem as famílias dos policiais, mas quando eu vi, você vê como o impacto não dá, como você vê como é uma profissão de risco, pra mim, quando falam dos 3 pessoas morreram no acidente, eu acho que tá nesse carro, porque eu não conseguia na imagem nem enxergar. Eu vi uma viatura, mas é a viatura dos policiais que chegaram logo depois. Isso é importante, só pra frisar, mais uma vez eu te cortei, me desculpe, mas é importante frisar a cadeirinha da criança, eu sei que nesse momento, mas você vê a criança estava numa cadeirinha e aquele carro que você falou, para mim também era dos mortos. Eu também achei. Entendeu? É muito porque mais a viatura forte. Olha lá a imagem hoje de manhã, como estava o carro da família. Para mim
mas a criança está viva porque por causa da cadeirinha. É um milagre, gente, milagre. de verdade, é um milagre, assim, mas a gente sente pelos policiais, Jackson Silva está no local aí, ó, onde aconteceu, os carros já foram retirados, a perícia já foi feita, né, Jack? Sim, Isabel, eles foram retirados, tá? Mas ainda tem um vestígio disso, tá? Temos aqui, ó, vestígios dos carros também, espalhados no meio do caminho. E olha só o tamanho dessa tragédia. Destruiu o poste também. Para ter a noção de como bateu aqui, a viatura ficou totalmente destruída. O carro dessa família, olha a distância desse poste para lá, ó, bem distante. Bateu no outro poste também. O carro dessa família também ficou destruído, ficou totalmente destruído e, por sorte, conforme o doutor tinha falado, é um milagre, tá? Infelizmente, o motorista ficou ferido, mas está vivo e a família dele está bem. Então, é um grande milagre, Isabelle. É só para ressaltar isso, porque a gente está aqui mostrando o local para ver a dimensão desse acidente. Jackson, acho que a gente perdeu o seu microfone, a gente está ao vivo aqui mostrando a retirada aí, ó. Carlos Augusto, até a dificuldade. Nesse momento em que retiram aqui, pode colocar aqui no telão para mim? No momento que eles retiram aqui, ó, Cristian, vou mostrar aqui, ó, exatamente. Você consegue ver a dificuldade, no momento que tiraram, foi feita uma perícia ali, é feita uma perícia pela própria Polícia Rodoviária Federal, mas também pela Distrital da área, porque tem que saber. Agora, um detalhe que ninguém tá me falando até agora. Os bandidos fugiram? Os bandidos da moto? Quem são esses bandidos da moto? Tem que ter um inquérito da Polícia Civil para saber quem são esses bandidos ali. Provavelmente o quê? Bandidos que a gente sabe das comunidades que permeiam para praticar o quê, Carlos Augusto Nogueira? Roubos a transeuntes, essa safadeza que a gente está acostumado a ver, infelizmente. Agora, vai ter inquérito, logicamente, vai ter procedimento para corporificar, para justificar essas mortes, claro, tem que ter procedimento, entendeu? E vai ter procedimento da própria Polícia Rodoviária Federal administrativo para entender o que aconteceu. Voltamos com o sinal. Você quer uma informação agora que vai chegando aos poucos? Após os bandidos fugirem, o Jackson Silva tem a informação que uma outra moto que vinha atrás acabou batendo diante da confusão no momento em que que estavam fazendo resgate. Aí... socorro. Fazendo socorro. Aí eles bateram. E agora eu quero entender, esses que bateram... Após a confusão que já tinha polícia no local, eram criminosos porque estão presos na imagem? Eram criminosos? Isabelle, são duas coisas distintas, tá? Primeiro, os bandidos da perseguição conseguiram escapar. Uma outra informação que os policiais foram arremessados também, tá? A viatura bateu lá no outro carro, os policiais foram cuspidos do carro. Vê aqui, ó, a imagem do sangue no asfalto, os policiais, alguns caíram aqui, com o sangue aqui, consegui mostrar mais ou menos, tá? E os outros pararam em outro ponto. E o carro bateu nesse poste, que a gente está mostrando agora, totalmente destruído. Com relação a essa motocicleta, com mais dois bandidos, foi durante o socorro. Duas ambulâncias vieram socorrer os policiais, né, rodoviários federais e também essa família, quando uma moto com dois bandidos, o motorista dessa moto bateu nessa ambulância. O que aconteceu? Ele perdeu a direção e bateu nessa ambulância. Ficaram feridos. Os policiais militares foram até lá e descobriram que era quem. Pensaram que fosse vítima, tá, Isabelle? Quando chegaram próximo, quem era? Eram dois bandidos. A moto era roubada, tá? E um deles estava armado, Isabelle Benito. Olha só, Carlos Augusto, pode ser que esteja com um outro bando, mas a questão daquela localidade tem um alto índice de roubo a cargas, interferência levada para dentro da comunidade, roubos a carros naquela localidade da Dutra ali. Pode ser provável que seja, mas eu acho que não. Acho que é tanto. Muita coincidência. Quê? Você tá achando? Teve um acidente terrível antes. Os caras fugindo. Pode ser que os caras tenham dado volta lá, entendeu? Estão assaltando por ele, tenham dado volta para saber o que aconteceu, porque... Os caras voltar pro local? Olha só, tudo pode acontecer. Às vezes a motocicleta estava muito na frente e nem viu o acidente, é o mais provável, tá? Tem nenhum idiota que... É o mais provável, mas pode ser que tenha dado uma volta para ver o que aconteceu, até porque viu o acidente para pegar a arma dos policiais, porque canalha faz isso. Então viu um acidente, pô, que, pelo amor de Deus, qualquer um que olha um acidente desse, sabe que morreu todo mundo. Eu quero saber até o que foi recuperado dos policiais, entendeu?
para saber se alguém pegou, passou ali, pega, porque tem gente que furta ainda a arma dos outros, enfim. Isso é o inquérito que vai dizer. Esses detalhes fogem da população, mas a gente procura saber o que aconteceu. Por que é muita coincidência uma motocicleta, depois vinha a ambulância, não chegou no momento, chegou alguns minutos depois, aí eles vêm e batem na ambulância. Então, quer dizer, passaram ali rápido, né? É esquisito, Isabelle. Eu ia dar uma olhada legal nessa motocicleta que fugiu para saber se tem coincidências com a motocicleta que bateu. E vou dar um detalhe aqui. O informe dos policiais no momento que começa a perseguição para os colegas que foram acionados. Pode falar qual era a motocicleta, o que eles estavam perseguindo, quem furou o bloqueio, porque a motocicleta ali é muito nítida. E aí já era roubada. E aí, se eles deram a placa, aí pode ser mesmo. Não tinha pensado nisso. Mas também levando em consideração que é coalhado de bandido no Rio de Janeiro. Jackson quer falar? Diga, Jack. Isabelle, o doutor Carlos Augusto Nogueira tem toda a razão, tá? A PRF também investiga se são os mesmos bandidos, porque tem a mesma característica, tá? A moto, os bandidos também que estavam na moto. Então, esse agente da PRF que sobreviveu vai ajudar muito nessa investigação. Cara, na boa, eu vou te falar uma coisa, Carlos Augusto. Nunca ia pensar nisso. Costuma... Pra pegar a arma dos caras? Pra pegar a arma, pra ver o que é coisa. Ia lá, pô, os caras batendo quando estão... Aí dá a volta aí, irmão, dá a volta aí. Então é gente da área. Nunca se sabe, aí deram a volta. Aí chega a ambulância, eles não vão passar devagarzinho, né, porque estão pegados, né, coisa e tal. Aí passam correndo olhando pro lado, não olha a ambulância, bate na ambulância. Porque, às vezes, Deus castiga, né? E aí... Olha só, eu olharia com muito cuidado. Eu sei que o Rio de Janeiro tem uma trilha de bandidos para assaltar os outros, mas na mesma região, no mesmo horário, entendeu? É muita coincidência, Isabelle. Não é só a questão, é o que eu levantei aqui depois dessa dinâmica que você trouxe, que eu nunca tinha imaginado. Assim que a gente sabe que eles começaram a perseguição, eles acionaram uma viatura que é a que aparece logo em seguida. E provavelmente quando vocês acionam a viatura, vocês falam, estamos perseguindo moto tal, aciona tal, placa tal, se tem visão, placa preta, 2 homens, um de camiseta azul, com capacete, sem capacete. Então, assim, se a polícia está investigando, é que provavelmente deve ser mesmo. Vou te dar mais um dado que eles podem ser eles. Se você de carro está perseguindo uma motocicleta, normalmente a motocicleta é muito mais ágil que o carro e a distância é muito grande. O próprio polícia fala, meu irmão, perdemos, não deu, vamos dar no rádio para cercar lá na frente. Mas como era próximo, a motocicleta devia estar próximo da viatura. Por isso que eles ainda estão perseguindo. Sim, porque se a viatura estivesse longe da motocicleta, eles não estavam mais perseguindo, eles estavam fazendo um cercamento. Sim. Então a motocicleta pode ter visto sim um acidente, Isabelle. Pode ter visto sim um acidente. Eu não estou aqui conjecturando, não sou dono da verdade, eu não teria pensado. É uma opinião humilde, mas que deve ser avaliada, porque acontece muito. Ainda mais que a gente sabe o seguinte, existem várias perseguições que não verão notícias, e aí... Qual foi a decisão que eles tomaram para entrar na Brasil, que já não seria mais circunscrição deles, e sim acionar o BPVE? Porque estava muito próximo, entendeu? Então aí acionaria o BPVE, informe, BPVE, tal, saímos da Dutra, já não tem mais perseguição, moto tal, porque os caras chegaram a entrar no Brasil. Estava próxima, Isabelle. A perseguição estava próxima. Deviam estar próximos da motocicleta. Você tem razão. Agora vem a parte triste dessa história, porque eu sempre falo, quando a gente fala de 3 mortos e tudo mais, agentes, qualquer seja a informação, mas aos poucos vão ficando mais difíceis as histórias, porque a gente começa a ter as identificações das histórias dos mortos nessa tragédia. Jackson Silva, a primeira imagem que tem pra gente aqui são 2 homens jovens. Aqui, são provavelmente 2 desses policiais, é isso? A gente preservou o rosto de uma criança que está no colo, provavelmente filho de um deles. Você já tem a identificação dos 3 mortos, os 3 policiais? Isabelle, é com muita tristeza, tá? Que eu vou falar o nome agora desses policiais que morreram. Peço perdão à família, mas temos que noticiar o que está acontecendo. O nome deles, Rodrigo Fraga, de 47 anos, Diego Abreu de Figueiredo, da mesma idade, e Carlos Eduardo Macedo, de 41 anos. Não resistiram aos ferimentos. Sobreviveu Yuri Carvalho. Ele foi atendido ao hospital aqui da região e já recebeu alta. Isabelle Benito. Olha, a gente resolveu esperar aqui até ter confirmação. É óbvio que a família já tinha sido avisada, mas a confirmação também com todo cuidado e respeito à família. Verdade. 47 anos, 41 anos, provavelmente experientes da Polícia Rodoviária Federal,
pessoas a gente sabe que até mesmo na Polícia Rodoviária Federal existem os operacionais que ficam nas viaturas durante a madrugada, em horários sensíveis, justamente porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, a chegada da Dutra é um local sensível. Provavelmente policiais que tinham esse treinamento, você vê pelo porte físico deles, uma tragédia absurda. Todo o nosso coração aqui com as famílias, a gente teve todo o cuidado de esperar para dar foto, para falar os nomes, porque muitas vezes não consegue avisar, a Polícia Rodoviária pediu, a gente aguardou e só quando a polícia autorizou, em respeito às famílias, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouco a gente volta com o Jackson Silva, o milagre da família, que também estava no meio do caminho, e a probabilidade de estar aqui muito grande, como disse muito bem Carlos Augusto, dos caras que batem na viatura, na ambulância, serem os próprios caras que furaram essa blitz. Moto roubada e uma pistola na mão. É muita coisa para contar, mas o Jackson Silva traz os detalhes agora para você, Rodô. Esse homem que passava no momento viu tudo. Ele contou os detalhes. No meio do viaduto a gente viu um carro tomar voo. Quando eu deixei o passageiro lá, que eu retornei, que eu vi a situação aqui. 3 policiais morreram e um ficou ferido. Essa mulher que tem medo de ser identificada porque mora em uma área controlada pelo 3º Comando Puro, descreveu o cenário de terror. Já tinha um policial morto no meio da rua, policial rodoviário federal. O outro caiu encostado no muro da minha vizinha, aí chegou a ambulância, tentaram reanimar ele, mas também não conseguiu reanimar. O outro casal que do segundo carro, que o carro da polícia bateu, ficou desacordado lá, o policial rodoviário federal, tentaram reanimar mas também não conseguiu, ele veio a óbito também. Foi uma cena horrível mesmo. Os policiais federais envolvidos no acidente são Rodrigo Pezeta Fraga, de 47 anos, Diego Abreu de Figueiredo, da mesma idade, e Carlos Eduardo Macedo, de 41 anos, não resistiram aos ferimentos. Yuri Carvalho foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio. Ele já recebeu alta. A perseguição começou na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 4 agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam na viatura e perseguiam 2 bandidos que estavam em uma moto. Quando chegaram aqui na Avenida Brasil, bem pertinho de Parada de Lucas, houve uma colisão. O carro da PRF bateu em outro veículo. Vidros estilhaçados. No meio do caminho, os 2 carros foram arremessados. Bateram nessa mureta de proteção da via e o carro da PRF bateu naquele poste de lá e o outro perto dali. A tragédia aconteceu no feriado da Semana Santa. Quando ele passou voado pela gente a mais de 130 por hora, eu sabia que ele estava sendo perseguido, então eu olhei para trás no retrovisor, porque eu sabia que ele estava vindo alguma viatura por ele perseguindo, porque ele estava correndo muito. Mas quando eu olhei no retrovisor, eles já viam sabe? Já viam desgovernado, aí fez um impacto na traseira do meu carro. No local do acidente, falamos com o irmão de Anselmo. A neném não sofreu nada, graças a Deus. A minha cunhada sofreu um pouquinha coisa e meu irmão machucou o joelho. Entendeu? Graças a Deus. Mas, como vocês estão vendo, o veículo, perda total. Ambulâncias foram acionadas. Durante o socorro, 2 bandidos que estavam em uma moto perderam a direção e bateram em uma das ambulâncias. Eles foram presos. Um deles estava armado. Uma triste realidade que marcou a vida de todos. Jackson, foi horrível. Aqui você vê a situação do carro da família, mas se você visse aqui a viatura, os policiais ali na situação que estava, o mais triste foi ver os companheiros de trabalho não poder fazer nada, porque nada mais podia ser feito. Carlos Augusto, a gente acabou de ter agora uma entrevista que eu nem sabia que estava, que era do marido daquela senhora que passou mal. Antes dele passar mal, ô Cristian, você consegue colocar para o Carlos Augusto ouvir? Só uma parte, tecnicamente a gente vai tentar voltar no meio da entrevista, do motorista do carro. Essa parte é importante para você analisar. Eu acho o seguinte, não é só quando os policiais eles estão em alta velocidade
e eles viram ali na curva, muito perto com o que você falou, e vai bater diretamente com o que você falou, olha o que diz. Ele percebe, não foi pego de surpresa, ele percebe e olha como ele conta como já estava a viatura. Roda. O motoqueiro passou voado pela gente a mais de 130 por hora. Eu sabia que ele estava sendo perseguido, então eu olhei para trás no retrovisor, porque eu sabia que ele estava vindo alguma viatura por ele perseguindo, porque ele estava correndo muito. Mas quando eu olhei no retrovisor, eles já viam sabe? Já viam, Perdeu a direção na curva. Desgovernado, aí fez um impacto na traseira do meu carro. Esse tipo de carro, eu sou contra esse carro assim Quando a minha esposa ela teve o acidente, há muitos anos atrás, foi uma caminhonete também. Eu não vou falar a marca aqui por respeito, mas eu sou contra esse tipo de veículo. Estabilidade. Não tem nenhuma para polícia. São imponentes, são grandes, mas são horrorosos para perseguições. O Corolla é muito bom, entendeu? O Gol Bolinha, esculacho, entendeu? É um carro que... Então, assim, mas esse aí é muito ruim. Para esse tipo. Para esse tipo de coisa. E você viu, esclarecemos aquela dúvida. Você viu que ele vê a motocicleta e logo assim ele vê o carro da polícia? Sim, Ou seja, exatamente. A motocicleta viu que teve o acidente. São dois pontos importantes do sobrevivente. Eu vi ele vindo rápido, eu sabia que ele estava sendo perseguido por alguma viatura porque ele estava em fuga, ele percebeu que era bandido, ele fica esperando e o depoimento dele é importante na hora que ele fala assim, ó, eu já vi ela em zigue-zague, ou seja, na hora que ela faz a curva, ela já perdeu a direção, ela já perdeu a estabilidade. Os bandidos viram que houve o acidente, Isabelle. Eu tô lembrando também que a esposa, né, a esposa dele, quando deu entrevista, ela fala que passou a motocicleta e logo assim recebeu a batida. Sim. Essa motocicleta viu o acidente e voltou no local. Devem ser aqueles ali. O que corrobora exatamente com o que vocês estão falando, o Jackson Silva tá lá. Jackson, daqui a pouco ele volta? Vamos ver? Jackson Silva, você tá ao vivo aí? Inclusive com informações... Tá conversando com o quê, gente? Tá todo ali batendo papo, tá aí? Inclusive, denúncias de vários colezinhos de moto, mas nesse caso, os dois que estavam perseguindo a polícia, se for confirmado que bateram na ambulância, estavam armados, era bandido. Mas pode, sei lá, pode não ser. A gente está aqui só fazendo, com informações que a gente está tendo aqui, tentando juntar o inquérito que vai falar. Mas a polícia vai juntar tudo isso. E tem informação de que estava tendo rolezinho na época, ontem era dia de marcação de rolezinho, pré-feriado, sexta-feira, teve um rolezinho que passou no local onde teve o acidente. Então, assim, uma coincidência, mas, pô, olha o tanto de moto, Carlos Augusto. Quando tava socorrendo o povo. Qual é a graça de fazer isso aí, cara? Cara, é ridículo. Jackson Silva, diga. Isabelle, um rolezinho num momento tão triste, né? Que 3 policiais morreram. Lembrando que esses bandidos de outra ocasião, eles tinham roubado um celular, tá, Isabelle? Eu estou aqui com o Jarbas Santos. Ele passava no momento em que aconteceu essa tragédia. Veja só os detalhes que ele vai contar agora. Jarbas, muito obrigado. É muito triste falar sobre isso, mas você viu o momento em que objetos eram arremessados. Como é que foi isso? Então, Jackson, eu peguei uma corrida aqui em Guadalupe de um passageiro que enguiçou com um caminhão. Na subida, passando para ir para o centro da cidade, quando chegamos aqui mais ou menos nessa altura aqui do viaduto, eu observei um movimento rápido vindo. Aí o que acontece? O passageiro falou, pô, um acidente. Eu falei, cara, eu vi. Passou alguma coisa ali. Só que a gente não tivemos como parar. Porque mediante ele estava indo pro sentido para resolver o compromisso dele. Aí passamos, levei ele lá, deixei ele no compromisso dele, retornei. Quando eu retornei, avistei aqui a viatura amassada, o carro batido ali e a movimentação dos policiais federais aqui, fazendo uns trâmites aqui com as pessoas que se acidentou aí, que a gente viemos identificar que foi um acidente com a viatura, fazendo uma perseguição atrás de uma moto, foi quando colidiu com aquele veículo que você viu aqui amassado. O Jarbas, Isabelle, está à sua disposição, mas só para ressaltar isso, tá? Ele viu objetos sendo arremessados, a viatura e os policiais também, cena assustadora. Ele está à sua disposição, Isabelle.
Ô, Jarbas, a cena descrita pelas pessoas é até doloroso a gente falar, mas foi tudo muito rápido, né? Porque eles tinham avisado, vocês olhando. O medo, é claro, de parar pela localidade, que você já deve passar por aí, o medo de ser assaltado. Essas motos que ficam rodando para fazer o drive-thru do crime. O que você viu também foi o desespero dos outros policiais que chegaram, os colegas que chegaram logo em seguida, né? Para tentar ter alguma esperança em relação ao desespero dessa família que até agora a gente não estava entendendo como, presa entre um poste e uma parede ali. O que vocês viveram foram cenas de terror ali, né? Positivo, Isabela, isso mesmo. É até triste, Isabela, tá falando disso porque eu trabalho com aplicativo e fica muito difícil estar falando nessa situação porque às vezes a gente até somos mal vistos por essa situação, né? Só que ver a cena que eu vi aqui, pô, foi muito emocionante, né? Porque, querendo ou não, pessoas ali, né? São pessoas, né? Prestando serviço, fazendo seu trabalho, entendeu? E uma família que não tinha nada a ver, né? Que se envolveu nessa situação, entendeu? É muito complicado, é muito complicado. A gente imagina, ainda mais para quem é motorista de aplicativo, entregador, todo mundo que fica aí, ó, à mercê desses criminosos, não só do subjugamento, mas como também de tentar levar a profissão, gente que fica de madrugada, do medo de ser vítima, ver uma situação como essa, ver uma tragédia como essa e hoje provavelmente ter que ir trabalhar 12, 13, 14 horas. Jackson, quer dar uma última informação, por favor? Sim, Isabelle. O Ministério da Justiça e a PRF lamentam profundamente a morte desses policiais e ressaltam o trabalho deles. Morreram trabalhando. Isabelle Benito. Várias notas começaram a aparecer agora. A gente tem a PRF, que foi a principal em que a gente colocou. Outras instituições. Essa é a nota da Polícia Rodoviária Federal. É com extremo pesar que a Polícia Rodoviária Federal comunica o falecimento dos policiais Diego Abreu Figueiredo, Carlos Eduardo Mariatti Macedo e Rodrigo Pizeta Fraga, ocorrido nessa madrugada, 18 de abril. Está aqui, então, o PRF Figueiredo ingressou na instituição em janeiro de 2022. Estava lotado na Delegacia do Rio de Janeiro, tinha 47 anos. Aqui ele estava novo. Aí falou quando ingressou em 2017. Outro em 2012, o mais experiente aqui, se solidariza com parentes, que é uma nota, mas que a gente tem que colocar em respeito aos próprios familiares e às próprias vítimas desse acidente em trabalho e pela recuperação de quem sobreviveu. Tem outras instituições colocando, a gente colocou a instituição que eles faziam parte. A gente aqui espera um abraço, toda a família com muito pesar mesmo.